A Prefeitura de São Paulo já analisa a possibilidade de intensificar o isolamento na capital. Para falar sobre o assunto, o repórter Tiago Muniz tem um convidado no Jovem Pan agora. É com você, Tiago. É isso, Lívia. Boa tarde a todos. Já temos na ponta da linha o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, que nos atende gentilmente. Hoje ele está com uma agenda muito corrida, mas tirou um tempinho aqui para falar com a Jovem Pan, com o ouvinte, sobre decisões importantes que devem ser anunciadas nos próximos dias. Secretário, a Prefeitura, então, já tem definido que a quarentena não deve ser relaxada no dia 11 de maio. É isso? Boa tarde. Boa tarde. Não, nós estamos tomando todas as decisões à luz dos números apontados, sobretudo no final de semana, onde a gente teve um acréscimo muito grande, não só no número de suspeitos, mas também no número de confirmados e nos óbitos da cidade. Hoje, claramente, o prefeito Bruno Covas tem colocado isso. Nós estamos entrando no momento mais agudo da pandemia aqui na cidade. Então, para nós é fundamental continuarmos com as medidas de isolamento social. Elas podem nos garantir exatamente um pouco mais de tempo para que nós possamos preparar a rede pública da cidade de São Paulo, sobretudo os leitos de baixa e média complexidade e os leitos de UTI, para que no momento mais agudo da pandemia a gente possa exatamente dar toda a assistência à população. Então, neste momento, pelos números apresentados no final de semana, a tendência é que numa cidade como a cidade de São Paulo, a gente tenha que continuar, sem dúvida nenhuma, com as medidas de restrição, com as medidas de isolamento. Agora, isso tudo será tomado, essa decisão será tomada pelo prefeito, junto com o governador, no momento adequado, quando se vai dar o prazo do próximo dia 10. Então não dá para dizer isso ainda, secretário? Não dá para dizer que a quarentena deixará de ser relaxada em São Paulo como poderia estar previsto? Não, no caso, pelos números que nós estamos tendo, sobretudo a partir do final de semana, com um aumento extremamente acelerado, para você ter uma ideia, Tiago, nós tínhamos do dia 26/2, quando tivemos a primeira confirmação de um caso aqui na cidade de São Paulo, até o dia 23, foram 45.518 notificações. De lá até hoje, para você ter uma ideia, hoje nós estamos no dia 30, né, uma semana, nós pulamos para 75.855 notificações. Nós quase que dobramos o número de notificações na cidade, o que significa dizer que é fundamental que se mantenham essas medidas de isolamento, como tem sido feito até agora pela Prefeitura de São Paulo, junto com o governo do estado. Nós iniciamos, inclusive, essa semana, um trabalho importante, que foram chamados bloqueios educativos, profissionais de saúde, junto com a Guarda Civil Metropolitana, junto também com a Polícia Militar aqui de São Paulo, mostrando para as pessoas a importância que nós temos de manter o isolamento social. Nós chegamos, na data de ontem, na tarde de ontem, a 48% de redução da mobilidade na cidade. Isso significa dizer que mais de 6 milhões de pessoas estão acompanhando a orientação da Prefeitura e do Governo do Estado. E você tem outros 6 milhões de pessoas que estão circulando na cidade. É fundamental, é muito importante que nesse próximo período, nós entramos agora num momento bastante delicado, conforme estão nos apresentando os números, que a população exatamente possa aderir ainda mais. Nós sabemos a dificuldade que é ficar em casa, não é fácil, né? As pessoas precisam trabalhar, mas o que nós estamos tratando aqui é de salvar vidas, é isso que está em jogo. Então é muito importante que nos próximos 15 dias, a gente ainda, nesse período que a gente tem pela frente, a gente possa manter um isolamento social. Secretário, me corrija se eu estiver errado, mas esses bloqueios educativos são apenas a interdição de algumas faixas em determinadas avenidas. A Prefeitura já pensa efetivamente em bloquear ruas inteiras, grandes extensões, para restringir a circulação de veículos, especialmente nos bairros mais afetados pela pandemia? Não, nós estamos, toda a orientação dada pelo prefeito Bruno Covas é no sentido de que a gente faça cada vez mais esse tipo de trabalho que é educativo, e nessas regiões onde se tem os números têm se apresentado de maneira mais evolutiva,
Então, na região da Radial Leste, na região de Sapopemba, São Mateus, Cidade Tiradentes, Brasilândia, Bairro do Limão, Capela do Socorro, Boimirim, Capão Redondo. Então, nessas grandes áreas onde tem havido muita circulação, a ideia é que a gente possa exatamente mostrar para a população, distribuir o material explicativo, conversar com as pessoas, no sentido de que elas ainda possam manter o isolamento social. Secretário, como é que está a rede hospitalar do município neste momento? O senhor consegue dizer quais são os hospitais que já estão com a capacidade esgotada e como que estão também os hospitais de campanha? A rede, ela está aguentando? Como é que está a ocupação, especialmente falando de UTIs? Olha, nós ampliamos aqui, Tiago, para você ter uma ideia, nós mantivemos os 507 leitos de UTI que a Prefeitura já tinha, que os 19 hospitais que nós tínhamos, o prefeito abriu mais 2 hospitais na cidade. Nós temos agora 651 leitos de UTI instalados na cidade e vamos chegar a 1.467 leitos até o final de maio. Desses 651, na data de hoje, o balanço que nós fizemos hoje com todos os diretores de hospital, são 21 ao todo, mas apenas 11 são referenciados para o tratamento de Covid, nós temos uma ocupação de 71%. Isso é na média. Alguns deles, evidentemente, com uma ocupação maior, que ultrapassam 80%, 85%, e 2 hospitais que nós já chegamos a 90% de ocupação, que é exatamente o Hospital de Parelheiros e também o Hospital de Pirituba. Secretário, qual é o plano de contingência da Prefeitura em caso de esgotamento de leitos? É claro que a gente não quer que chegue no nível de esgotamento, há toda uma política para que as pessoas fiquem em casa, mas a gente também sabe que essa movimentação maior que a gente está observando agora, digamos assim, essa conta vai ser paga mais para frente. Ou seja, se nós estamos com esse índice de ocupação antes, com o isolamento que fazíamos antes, a cidade já teme um esgotamento total de leitos. E como ela se prepara para essa eventualidade? Contratando leitos de outras cidades, leitos de hospitais particulares? Como que isso está sendo tratado? Olha, isso é uma coisa importante, Tiago. Nós, primeiro, temos essa ampliação que é bastante significativa, já autorizada pelo prefeito Bruno Covas, e também nós fizemos o quê? Nós, seguindo a legislação, nós estamos agora iniciando a negociação, a ampliação de contratação de leitos dos hospitais filantrópicos, né? E também já estamos iniciando a negociação de contratação de leitos da rede privada. Na semana passada, você pôde acompanhar, nós abrimos 20 leitos com o Hospital da Cruz Vermelha, 20 leitos de UTI, 40 leitos de enfermaria. Agora terminamos de fazer também uma negociação que o prefeito deve anunciar brevemente, ou seja, além da ampliação dos leitos de UTI do município, estamos ampliando a contratação de leitos de entidades filantrópicas e também começando a contratar, já iniciamos a contratação de leitos da rede privada. Então, isso tudo para que a gente possa se preparar exatamente para o momento mais agudo da disseminação da doença, que é esse que nós estamos entrando agora. Por isso que é muito importante que a população continue nesse processo de isolamento. Isso nos ajuda muito a ganhar tempo, exatamente para estruturar essas ações, comprar mais EPIs, que nós temos comprado em larga escala. Para você ter uma ideia, nós consumíamos 250 mil máscaras cirúrgicas por mês. Estamos consumindo, os nossos profissionais, porque precisam, 500 mil máscaras por semana, para se ter uma ideia um pouco da escala do que nós estamos falando. Para a gente fechar, secretário, agora há pouco foi uma atitude tomada pela Prefeitura, a Prefeitura voltou atrás em não colocar o SAMU para atribuir as mortes em decorrência não só do coronavírus, da Covid-19, mas que o SAMU poderia ter a atribuição de verificar óbitos, de verificar a causa das mortes. Essa decisão foi tomada por quem, em primeiro lugar? Por que houve o recuo? E eu aproveito para perguntar como que a Prefeitura trabalha a questão da subnotificação. Nós temos um retrato preciso do que está acontecendo, até que ponto que o retrato que a Prefeitura pode fornecer para o governo do Estado, para o governo federal, como é esse retrato efetivamente? Olha, primeiro que a portaria
que passou a determinar que o SAMU de todos os municípios passassem a fazer a notificação dos óbitos nos domicílios, não foi da Prefeitura, foi do SBO, que é um organismo da Secretaria Estadual de Saúde. Então foi uma portaria estadual. A Secretaria Municipal de Saúde, nós nos posicionamos contrário a essa medida. Argumentamos com a Secretaria Estadual de que não era possível que as nossas equipes do SAMU, que são estruturadas para um trabalho de urgência e emergência, para salvar vidas, pudessem fazer esse tipo de coisa, embora as equipes tivessem sido, inclusive, treinadas. Mas, felizmente, nessa última segunda-feira, a Secretaria Estadual revogou esta portaria e não mais o SAMU, as nossas viaturas do SAMU vão fazer esse trabalho. O que a Secretaria Municipal de Saúde fez? Nós contratamos agora 6 equipes que começam a atuar amanhã, que foram treinadas ao longo da semana. É um veículo leve, com um motorista, um médico, um técnico de enfermagem, que foram treinados com equipamento e que vão fazer esse trabalho. Não serão mais as viaturas do SAMU. A outra coisa, a cidade de São Paulo tem sido já há pouco mais de 20 dias a única cidade que está computando os óbitos suspeitos na montagem da sua estratégia de saúde no combate ao coronavírus. Aqui não há um único boletim da Secretaria Municipal onde você não tenha os óbitos confirmados e os óbitos suspeitos, porque esses óbitos suspeitos acabaram acontecendo. As pessoas que vieram a óbitos e que são suspeitas, ainda foram testadas e não têm o resultado, elas tinham sintomas do Covid, sintomas agravados. Então, só para o nosso ouvinte ter... de nunca deixar de levar em conta esses números.